A Bíblia é o maior manual que fala sobre dinheiro e comportamento humano. E hoje nesse vídeo eu vou trazer para você aqui alguns pontos sobre o livro de Provérbios, que é a base da sabedoria para você aplicar isso na sua vida financeira aí na prática. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais. Atuo aqui unindo os números e as emoções para você viver a sua liberdade financeira. Se você não é inscrito no canal, já deixa aqui sua inscrição, ativa o sininho porque tem vídeo novo toda semana e você pode, através de uma dessas mensagens, virar uma chave e mudar sua realidade financeira. O livro de Provérbios, ele traz princípios atemporais sobre dinheiro, comportamento e prosperidade. Ao longo de alguns anos, eu comecei a minha jornada em conhecer a palavra, em conhecer a Bíblia em 2012. E de lá para cá eu sempre li muito os textos bíblicos e eu passei várias temporadas, principalmente, estudando o livro de Provérbios, inclusive apoiando algumas mulheres na sua jornada espiritual, na sua jornada de sabedoria nesse livro. Eu fazia ali a leitura ao longo de 31 dias com alguém, com uma mulher que chegava na minha caminhada para apoiar nessa construção, de destravar um pouco aí dessa questão emocional e espiritual principalmente. E aí esse livro de Provérbios, ele traz pra gente muita sabedoria e ao longo da minha jornada, principalmente o fato de hoje eu trabalhar com o processo que eu trabalho, foi o fato de unir essa questão do número às emoções, entendendo que era muito mais comportamental do que simplesmente matemática. Porque como eu sou contadora de formação, lidei por muitos anos com números, trabalhando em empresas, tendo meu próprio escritório de contabilidade, eu via na prática da minha vida e da vida das pessoas que não era sobre ter uma planilha, ter um orçamento, ter um planejamento pura e simplesmente. Porque no papel a gente pode colocar tudo, mas na hora do comportamento, na hora da ação, na hora das decisões diárias, é que a gente faz a coisa acontecer. E por isso talvez você está aí patinando com seu cartão de crédito, com seus empréstimos, com seus financiamentos, vivendo um problema financeiro, porque na essência talvez você até sabe que você tem que ganhar mais, que você tem que gastar menos, que você tem que investir, mas na hora da essência, da tomada de decisão, da sua ação, o seu comportamento, as suas emoções, o seu histórico, ele traz para você um ímpeto que a decisão ela não comporta com aquela realidade numérica que você está vivendo. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro muito fantástico para quem quer construir sabedoria, entender sobre prosperidade, entender sobre comportamento, principalmente também sobre dinheiro, porque ele traz muito conhecimento acerca disso. Eu pretendo trazer outros vídeos com conteúdos fornecendo ali a base da Bíblia para você ter essa clareza, para construir, por exemplo, a sua jornada de liberdade financeira. Lá não fala, por exemplo, só de riqueza material, ele fala principalmente da sabedoria. O primeiro provérbio que fala lá é para você buscar a sabedoria. E essa sabedoria, o que é? Ela é a junção do seu conhecimento mais a prática. Sabedoria é isso. Tem gente que às vezes estuda demais, que lê demais, que faz curso demais. Inclusive já tive clientes endividados por gastar muito com mentoria, com curso e não aplicar nada. Então, o conhecimento por si só, o excesso de conhecimento, ele faz você ficar obeso mentalmente. Ele polui muitas vezes a sua mentalidade. Não basta só trazer o conhecimento. Conhecimento sem aplicação é uma mera ilusão. Eu falo que conhecimento aplicado é o que muda a nossa condição. Quando eu entendi que conhecer e aplicar, ter a disciplina da execução, é o que faz a coisa acontecer. Porque às vezes a gente está aqui só ouvindo mais um vídeo, só trazendo mais conhecimento. E eu dou dicas aqui, eu dou pontos, todos os vídeos, para quê? Para você aplicar. Se você não estiver fazendo o mínimo possível, e não é um dia só, é uma constância, o resultado não vem. Não adianta a gente ficar aqui só vendo vídeo, consumindo conteúdo, vídeo, passando feed, se a gente não põe nada em prática. Então, a sabedoria, que é o que o livro de Provérbios traz pra gente, é a junção de conhecimento, porque às vezes eu não faço uma coisa porque eu não sei que existe aquilo, porque eu não conheço aquela nova realidade
né, em prol daquele novo conhecimento. Então é importante a gente expandir a nossa consciência, conhecer mais, mas aplicar. Então essa sabedoria é essa junção de conhecimento mais aplicação, mais vivência, mais mão na massa. E aí errou, refaz, entende ali o conhecimento, a técnica, refaz de novo. E essa junção, esse complemento entre um e outro que vai fazer você o quê? Ser sábio. Porque só fazer também, só ter a prática da execução e ficar fazendo, sem ter, por exemplo, às vezes o conhecimento, uma estratégia por trás disso, às vezes você vai apanhar no resultado porque você não tem, por exemplo, uma visão ampla com estratégia para fazer diferente. Então é importante a gente unir os dois para isso acontecer na nossa realidade um resultado melhor, um resultado, né, de mais sucesso. Seja na vida financeira, seja nos relacionamentos, seja em qual área você quiser aplicar. Então, entendendo isso, que a sabedoria, né, ela vai moldar para a gente o nosso resultado, ela vai trazer para a gente essa base sólida, né, de uma prosperidade, seja em qualquer área, inclusive na financeira. A ideia é a gente viver isso, é unir uma coisa e outra e ir fazendo acontecer, né, com constância, que é a constância ela é muito mais importante do que aqueles picos de energia que nós temos, porque às vezes você faz, né, um excesso hoje, fica 2, 3 meses sem fazer nada, de nada vai valer. Então a gente precisa unir esses pontos aqui para viver todo e qualquer resultado sólido na nossa vida. Na vida financeira é basicamente isso. E o que vai diferenciar, por exemplo, uma pessoa que quer enriquecer, não é esse evento único que a gente está falando, é a constância, tá? Então, aplicar tudo isso que a gente vai falar aqui hoje por uma vez só, não vai mudar seu resultado. Tem que ter a constância, tem que ter o hábito, o comportamento humano, as emoções que eu falo aqui é justamente isso, é o que você faz padronizado, porque nós lidamos com padrão, a gente faz repetidas vezes aquela mesma coisa, porque é aquele padrão, é aquela emoção, é aquele conhecimento que nós temos instalado aí na nossa mentalidade. Então, para você que quer sair do endividamento, que quer ganhar mais, que quer melhorar seus resultados, que às vezes quer enriquecer, que quer construir uma liberdade financeira, você precisa unir esses conhecimentos e aplicar, tá? Que aí vai dar certo. Então vamos lá para a prática. Eu vou trazer aqui 3 versículos, 3 ensinamentos do livro de Provérbios para a gente poder aderir isso no nosso dia a dia, tá? O primeiro deles é evite a pressa. Riqueza construída rápido demais tende a não sustentar. Talvez aqui a gente, para quebrar, tá? Ideias, quebrar conceitos, de falar assim, não tô nem pensando em riqueza ainda, que eu tô endividado. Não tô nem pensando em enriquecer porque eu não tenho esse desejo. Eu não tô nem pensando em enriquecer porque dinheiro vai atrair pessoas que eu não quero. Eu vou ter que ficar sustentando pessoas que eu não quero. Por isso que eu falo que dinheiro é emocional. Não é, se você ainda não tem talvez a visão de querer enriquecer, queira pelo menos a visão de ter uma liberdade, uma tranquilidade financeira dentro do seu patamar. Mas tem que evitar a pressa. Aquela pessoa que quer a todo custo ganhar mais, aquela pessoa que quer a todo custo sair da situação que está vivendo, às vezes ela vai ter picos de energia, picos de decisões, picos de comportamento que não vai sustentar esse resultado a longo prazo. Por isso que às vezes você tenta sair do endividamento e não consegue, tenta cortar um gasto no cartão de crédito, não consegue, tenta quitar um empréstimo, não consegue. Por quê? Faz uma vez só, faz 2 vezes só a cada sei lá quanto tempo. Então evite a pressa. Riqueza é construída rápido demais, tende a não sustentar. O versículo base para esse aqui, ó, que a gente vai usar é Provérbios 13:11. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá cada vez mais. E aqui eu sempre falo para os meus clientes sobre o poder do pouco. Não é porque você não consegue investir uma quantidade alta, por exemplo, na sua reserva financeira, que você não vai fazer. Comece com o mínimo possível que você consegue hoje para criar o quê? Hábito. E seja constante e seja consistente naquela decisão. Esse é o primeiro ponto, ensinamento prático que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E assim vai ser para cada situação que você está vivendo. Se você hoje está saindo do endividamento, comece a não gastar. Comece a parar de cavar o buraco. Comece a evitar todos os dias aquele consumo
compulsivo, aquele consumo que está fora da sua realidade financeira. E evite a pressa, vai com calma, você sabe que a situação ela não está legal, gerencia isso e vai vivendo esse processo, né, cotidianamente. Segundo passo aqui é seja diligente. Constância vale mais do que intensidade momentânea. E o verso que a gente vai usar aqui é Provérbios 21:5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então aqui fica evidente que a disciplina, a disciplina, não tô nem conseguindo, ai meu Deus, a disciplina, dá pra fazer até um meme aqui desse vídeo. Então a disciplina e a constância, né, esse fazer um pouquinho todos os dias é o que vai ter a consistência no seu resultado. Você precisa ser diligente, você precisa ser comprometido. Tendo vontade ou não, tendo desejo ou não, é necessário fazer. Tem dia que eu gravo esses vídeos aqui, gente, por pura disciplina. Porque às vezes não dá vontade, às vezes não tem ideia, às vezes, né, desaparece o desejo, porque, né, às vezes você vai fazendo e a coisa parece que tá demorada. Só que isso, né, você vive aí, eu vivo do lado de cá também. É entender que a constância, em um dado momento, o resultado ele vai acontecer num de repente. Ele vem porque você não parou, você não desistiu, e é nesse caminho que a gente vai melhorando. Os primeiros vídeos, né, as primeiras coisas que eu fazia aqui era horrível. Hoje não tá do jeito que eu quero, não tá 100% ainda. E esse sabotador de querer talvez, por exemplo, o resultado perfeito, né, a dívida quitada, a renda alta, esse desejo de querer a coisa muito perfeitinha e rápido, isso é o maior sabotador que nós temos. Gente, é sobre processo, é sobre constância, é sobre melhoria, é sobre desenvolvimento. E a cada dia que eu venho, gravo aqui, falo um pouquinho mais, eu vou tirando aquela coisa talvez, né, da vergonha, do ruim, da comunicação cheia de palavras. Um problema que eu falo aqui muito é o então. Então a gente vai o quê? Eliminando esses problemas. E aí o diligente, a pessoa que continua, que não para, ela vê um resultado melhor todos os dias. Aqui entra muito uma questão que eu falo, tem vídeos que falam aqui também, que é sobre comparação. É não olhar com o olhar do outro, né, se comparando com o outro, mas com a sua evolução. Então esse ser constante todos os dias em falar um não para o consumismo, em buscar um conhecimento que vai melhorar a sua renda, em controlar suas finanças, em arrumar uma forma de ir anotando, de ir entendendo, de aprender a negociar com o seu credor, tudo isso, né, todos esses passos pequenos vão fazer você ter o seu resultado aí com sabedoria, que é o conhecimento e a aplicação. E o terceiro ponto aqui que eu quero trazer para a gente, para colocar na nossa prática, né, sobre essa sabedoria milenar aí, né, que está no livro de Provérbios, é planeje antes de agir. Decisões conscientes evitam arrependimento. E o versículo que eu vou falar aqui é o 16:3, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo aqui ele vai reforçar a importância da gente agir com intenção, com alinhamento, com direção antes da gente tomar qualquer decisão no dia a dia. Ou seja, se eu tenho clareza do que eu vou fazer no meu mês com o meu dinheiro, fica muito mais claro na hora que eu estiver em um momento em que a minha emoção floresce, seja uma ansiedade, seja uma raiva, seja uma tristeza e eu quero gastar, eu vou parar, vou respirar e vou pensar, não é isso que está no meu plano. Não é isso que está dentro do meu direcionamento com o meu dinheiro para esse mês. Então a gente começa a ter uma clareza antecipada de consciência que o que eu vou fazer eu não vou fazer com o meu dinheiro. Vê se faz sentido aí para você. E aí você pode até anotar aqui depois quais desses ensinamentos, né, desses provérbios fez mais sentido para você, que você pretende aplicar já de imediato para mudar o seu resultado, sua circunstância financeira. Aproveite, né, toda essa direção aqui, e se você, né, tem
o desejo de conhecer mais, né? O que talvez a Bíblia fala sobre dinheiro e comportamento. Gente, lá tem tudo, tá? Tudo que você imaginar para você viver sua prosperidade financeira, você consegue encontrar ali. Mas eu pretendo trazer vários e vários vídeos aqui sobre esse ponto, porque eu sou apaixonada. Eu, de fato, amo, né? E o meu negócio hoje, que é a empresa Sem Limites Educação Financeira, ela surgiu justamente pelo fato de ouvir, né, ler muito a Bíblia, de entender que dinheiro era muito mais do que matemática, pelos ensinos que eu aprendi ali com todos esses ensinamentos. Então, faça esse aparato, aplique no seu dia a dia e com constância, com disciplina, isso que você deseja, que o resultado ele vai chegar, tá? Para você que deseja melhorar o seu resultado, que já gostaria de ter um acompanhamento, uma estratégia, uma direção, uma metodologia validada, eu vou deixar aqui o formulário de intenção, o meu processo de mentoria. Você pode aplicar, né, que nós entraremos em contato para agendar uma conversa e você conseguir, quem sabe, aí, mudar essa jornada, né, os seus resultados em muito menos tempo, tá? Deixe sua curtida, deixe seu like, já se inscreva aqui se não inscreveu e aguarda aqui no próximo vídeo, porque tem vídeo toda semana nesse canal. Até lá!